Bem-vindos ao canal da Firecoder no YouTube. No final do vídeo, temos um presente para você. Te aguardo lá. Oi, já parou para pensar? Num incêndio numa planta industrial, por exemplo, a salvação pode depender de um único equipamento, a bomba de incêndio. Mas o que garante que ela vai ter energia para funcionar bem na hora que mais precisa? Hoje, a gente vai desvendar os cálculos críticos por trás do dimensionamento de circuitos. É a matemática invisível que mantém tudo funcionando com segurança, de bombas de incêndio a luzes de emergência. Então fica a pergunta: o que de fato sustenta a segurança e a confiabilidade de um lugar desses? A gente pensa logo em equipamentos robustos, equipes bem treinadas, e sim, tudo isso é crucial. Mas por trás disso tudo, tem uma camada de proteção que a gente não vê. Uma base que, se falhar, o resto todo pode desmoronar. A resposta de verdade não está no hardware, mas na matemática. Exatamente. A base de tudo são os cálculos elétricos precisos. Cada fio, cada disjuntor, tudo é pensado, dimensionado com uma matemática super rigorosa para aguentar a carga exata. É essa matemática que previne sobrecargas, curtos-circuitos, é a nossa primeira linha de defesa contra acidentes que podem ser bem graves. E todo esse processo de cálculo começa com um conceito que é fundamental: a potência. Sabe, antes de pensar em fio, em disjuntor, a gente precisa saber quanta força elétrica um equipamento precisa para funcionar. Esse é o verdadeiro ponto de partida para qualquer circuito seguro. E para ser mais específico, o que nos interessa mesmo é a chamada potência ativa. Pensa nela como a energia que, de fato, realiza um trabalho. É ela que faz o motor de uma bomba girar, que faz a lâmpada acender. De toda a energia que chega, essa é a parte que realmente se transforma em algo útil. E aqui está a conexão chave de tudo. A potência que uma bomba de incêndio exige, por exemplo, vai determinar diretamente a quantidade de corrente elétrica que o circuito precisa entregar para ela. É uma relação bem direta. Mais potência significa mais corrente. E é esse valor da corrente que vai definir a grossura do fio e a capacidade do disjuntor. Simples assim. Ok, o conceito está entendido. Mas como isso se transforma num número real que o engenheiro pode usar no dia a dia? Vamos para a prática agora e ver como essa corrente é calculada, principalmente quando o mundo real da indústria nos joga alguns desafios. Num cenário perfeito, a energia num sistema trifásico industrial seria distribuída por igual, tudo bonitinho. Mas, na prática, isso nunca acontece. Sempre tem um desequilíbrio entre as fases e essa imperfeição acaba criando uma corrente fantasma num fio que, teoricamente, nem deveria estar trabalhando, o condutor neutro. E ignorar essa corrente é um perigo. Para calcular essa corrente fantasma, os engenheiros usam uma fórmula que parece um bicho de 7 cabeças, né? Mas calma. O fascinante aqui é entender como ela funciona. Ela pega as correntes de cada uma das 3 fases, considera a relação complexa entre elas e, no fim, entrega o resultado exato da corrente que vai fluir pelo fio neutro. É a matemática traduzindo o desequilíbrio do mundo real num número concreto. Vamos quebrar o processo em etapas para ficar mais claro. Primeiro, a gente mede a corrente em cada uma das 3 fases. Depois, joga esses valores naquela fórmula que acabamos de ver. E, por fim, a matemática faz a mágica dela e nos dá o resultado. É um método bem direto para resolver um problema que é complexo. Vamos usar números reais para ver como fica. Imagina um circuito onde uma fase puxa 30 amperes, a outra 50 e a terceira 65. Dá para ver que as cargas estão bem desequilibradas, né? Quando a gente coloca esses números na fórmula, ela começa a ganhar forma, nos levando a um resultado super importante. E o resultado é 31,41 amperes. Esse número não é só teoria não, é a corrente real que vai passar pelo fio neutro. Isso quer dizer que esse fio precisa ser grosso o suficiente para aguentar essa carga o tempo todo, sem risco de superaquecer. A segurança de um painel elétrico inteiro pode depender desse único cálculo. Mas o desequilíbrio de cargas não é o único problema. A tecnologia que faz a indústria moderna ser tão eficiente, com motores de velocidade variável, fontes eletrônicas, traz junto um efeito colateral que é invisível e perigoso: as correntes harmônicas. De um jeito bem simples, as harmônicas são como uma sujeira na rede elétrica. São correntes indesejadas com frequências diferentes do padrão que se somam à corrente principal. E o resultado? Podem causar superaquecimento, principalmente no condutor neutro, e até falhas em equipamentos mais sensíveis.
E aqui está o ponto crucial. A corrente total que o fio precisa aguentar não é só a corrente de trabalho normal. É preciso somar a essa corrente toda a sujeira das harmônicas. Elas vão se acumulando e aumentam a carga total, de novo, especialmente no fio neutro. Ignorar isso é como projetar uma ponte sem levar em conta a força do vento. Não vai dar certo. E aí, como os engenheiros lidam com essa complicação toda? Felizmente, eles não precisam reinventar a roda. A solução está nas normas técnicas, que são basicamente guias que reúnem décadas de estudo e experiência prática. E olha só a solução na prática. Normas como a NBR 5410, aqui do Brasil, oferecem tabelas como essa. O engenheiro vai lá, mede o nível de sujeira harmônica no circuito e a tabela já indica um fator de correção. Esse número basicamente diz o quanto o fio neutro precisa ser mais parrudo, mais grosso que o normal para aguentar essa carga extra com total segurança. É uma receita de segurança baseada em dados. Agora, vamos amarrar tudo isso de volta aos nossos sistemas de segurança. Como é que esses cálculos de potência e corrente se aplicam, na prática, ao projeto de um sistema de iluminação de emergência ou de uma bomba de incêndio? A lógica é exatamente a mesma. Pensa na iluminação de emergência. Numa evacuação, cada segundo conta, né? Se o circuito não for dimensionado direitinho para a potência total das luminárias, ele pode falhar bem na hora do aperto, deixando corredores e saídas numa escuridão total. O cálculo preciso aqui é literalmente uma questão de vida ou morte. E no fim, tudo volta para o nosso ponto de partida, a potência. Para a iluminação de emergência, não adianta só ela funcionar. A gente precisa garantir que ela vai produzir luz suficiente para guiar as pessoas com segurança. O cálculo da potência total do sistema garante que os fios e as baterias vão suportar a carga e que a rota de fuga vai estar visível quando mais importa. Então, o que a gente tira de tudo isso? Primeiro, que segurança industrial não é mágica, é matemática pura. Vimos que tudo começa com a potência, que dita a corrente. Vimos que o mundo real joga uns desafios na nossa frente, como cargas desequilibradas e a tal da sujeira harmônica, mas que a engenharia tem as ferramentas certas para lidar com eles. E o mais importante, seguir as normas técnicas não é burocracia, é a melhor forma de garantir que tudo vai funcionar direitinho. Fica então a reflexão. Da próxima vez que alguém ligar um interruptor, vale lembrar da complexa rede de cálculos que existe por trás daquele simples clique. Lembrar que, escondida na parede, tem uma ciência inteira, garantindo que a energia flua de um jeito seguro, pronta para alimentar desde uma lâmpada até uma bomba de incêndio que pode salvar vidas. Olá, amigos! Temos um presente para você. Você pode ser o sorteado e ganhar uma licença do software ZWCAD inteiramente de graça. Siga o nosso canal e acompanhe nossos vídeos. O sorteio será quando chegarmos a 1000 inscritos. Até a próxima!